É isso aí, boa noite, senhoras e senhores. A live começará às 20 horas, pontualmente. Então, daqui a 7 minutinhos, a gente está entrando ao vivo aí com Cristiano, Barrense Ajuda Barrense e Portal Fala BP. Tá catando minha live?
É isso aí, muito boa noite, senhoras e senhores ligados no Portal Fala BP, na página Barrense Ajuda Barrense. E a gente está aqui convidado, né, na casa do Cristiano Almeida. É com vocês. Olha, é um prazer receber todos vocês aqui na minha casa. A Márcia, do Barrense Ajuda Barrense, a Kátia, o Pedro, do Portal Fala BP, e a todos que estão acompanhando aí essa live que eu vejo como histórica, né? É a primeira vez na cidade que a gente faz uma live simultânea entre duas páginas importantes da nossa cidade. É um prazer receber em minha casa, fique à vontade. Muito obrigada, eu queria dar uma boa noite para o pessoal todo do Portal Fala BP. Eu estou dizendo aqui que está mudo, tá? As pessoas que estão... Tá mudo. Tá não. Tá bom? Tá não. As Tá pessoas assistindo que atrasado. estão... As Sem pessoas som. que estão... Tá sem som. Tá atrasado. Segue. As pessoas que estão assistindo aí no Portal Fala BP, no Barrense Ajuda Barrense, no perfil do Cristiano. Boa noite a todos e a gente está muito feliz de estar aqui, né, Márcia? Participando aqui com o Cristiano na casa dele. Obrigada pelo convite, Cristiano. E é isso, vamos falar um pouco da cidade, né? Com certeza. Eu quero falar em nome da página do Barrense Ajuda Barrense, quero agradecer o Fala BP, quero agradecer o Cristiano Almeida por ter nos recebido aqui, né? Porque é uma coisa histórica a gente ter duas páginas conectadas ao mesmo tempo com vocês. E eu quero muito agradecer a todos aí que estão seguindo a gente, a todos que vão acompanhar essa live, que eu espero que seja esclarecedora, né? Esse bate-papo. E muito obrigado e vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Kátia? Vamos falar primeiro de quê? Estou à Qual disposição. assunto? Vamos falar Comigo, dos ônibus. comigo primeiro. vocês sabem que comigo não tem papo furado. É transparência, é falar realmente o que eu penso. Eu não tenho medo de pergunta, não tenho medo de nenhum assunto. É para falar a verdade. Vamos falar primeiro dos ônibus, né? Porque houve agora, né, esses dias aí, né, aquele ônibus sem freio descendo de Piabas, né? Então acho que a gente deve falar Olha, desse Kátia, problema que está, né, colocando a população em risco, né? Já há um bom tempo. já não é um fato novo, né? Todos sabem a condição que nós temos do transporte público de Barra do Piraí. É claro que também não começou em 4, 5, 6 anos, já é um problema já corriqueiro, mas piorou muito nos últimos 6 anos, quando a atual administração assumiu e criou algumas situações prejudicando não só a empresa de transporte público, mas principalmente e especialmente os usuários, né? Porque como é que eu vejo? Quando foi lá no início dessa atual administração, lá em 2007, quando o governo decretou um valor único na passagem, quando na época era de R$ 3,60, isso para a população foi fantástico, foi magnífico, até porque mexe no bolso, né? A população ela foi beneficiada, foi uma política pública muito importante. Mas o governo não deu nenhuma contrapartida para as empresas. Porque se a gente pensar bem, o diesel aumenta, o pneu ele gasta, o salário do motorista, o salário do trocador aumenta. Então há um aumento de despesa nas empresas. Mantendo ainda o mesmo valor da passagem, você não está dando para a empresa a possibilidade de investimento. Então, com certeza, há uma culpa de 100% da atual administração, desse governo municipal, na situação caótica que é o transporte público em Barra do Piraí. E ainda vem a questão da licitação, que eu considero irregular. Quando eu estive vereador na Câmara Municipal, isso é até importante falar, porque eu vejo algumas pessoas comentando na página
Fala BP, também na página Barrense, dizendo assim: ah, mas o Cristiano Almeida foi vereador e não fez nada. Cristiano Almeida só falava e não acontecia. Mas veja bem, as pessoas precisam entender qual é o papel do vereador. Né? Exatamente. O vereador ele não troca ônibus, o vereador ele não constrói uma quadra, o vereador não asfalta a rua, o vereador não contrata, não faz licitação, o vereador ele não contrata um profissional para trabalhar no setor público. As pessoas têm que entender que o vereador ele fiscaliza, ele legisla e trabalha para a comunidade. Então, as pessoas falam isso, eu vejo, com muito respeito, não estou nem criticando, não. Acho que as pessoas precisam se manifestar, mas para isso precisam entender como é que funciona. É só acompanhar a minha página no Facebook, no Instagram, vai ver lá vários trabalhos que eu fiz, apresentação de lei, fiscalização, denúncia ao MP e a questão da licitação do transporte público, eu apresentei junto com o saudoso Heitor Favieri, doutor Heitor Favieri, que infelizmente já nos deixou por conta da Covid. Nós apresentamos uma denúncia ao Tribunal de Contas, apresentando as irregularidades, todas as irregularidades que nós encontramos na licitação. E nós avisamos na época. Eu avisei na época que não ia adiantar nada aquela licitação. Mas, infelizmente, a população continua acreditando no governo, deu mais uma chance a eles de continuar o seu governo, isso é democrático. As pessoas, elas votam, isso é democracia e a gente tem que respeitar. Porém, foi dada a oportunidade de apresentar a verdade à população e nós continuamos com esse estado crítico do transporte público em Barra do Piraí, inclusive pondo em risco a vida das pessoas. E assim, não dá nem para, por exemplo, essa gestão agora falar, né, culpar que o governo passado foi culpado. Não pode culpar nem o governo passado, nem ninguém, porque eles já estão lá. O passado é ele, né? O passado é ele. Então, eles não têm mais em quem colocar a culpa, né? Exatamente. E vereador também não pode colocar, porque não é atribuição do vereador, é atribuição do prefeito. Então, eles que teriam que ter resolvido esse problema. Não resolveu. Quem é atribuição de licitação, de contratação, é sempre do chefe do executivo. Sim. É do prefeito. A licitação, ela não sai da Câmara Municipal. A licitação, ela é feita pelo chefe do executivo, pelo prefeito da cidade. Exatamente. Então, voltando a esse assunto, Cristiano, esse foi um dos ônibus que, descendo ali, quebrou, né? Mas nós temos outros vários ônibus que quebraram também, várias descidas, e não foi tomada providência nenhuma. Nenhuma. Cabe a algum órgão, sem ser a prefeitura, vir tomar essa providência em Barra do Piraí? Com toda certeza, com toda certeza. Quando se coloca a vida de pessoas em risco, nós temos órgãos fiscalizadores que precisam tomar providência. Nós temos o DETRO, que é uma entidade que fiscaliza a questão do transporte público. Nós temos o Ministério Público, que tem muitas denúncias referentes ao transporte público da cidade, e a gente tem assim, uma certeza muito grande que a gente deseja que o Ministério Público tome as providências legais contra essa situação, porque não é possível que isso continue. A questão do transporte Barra do Piraí não coloca apenas, que é o mais grave de todos, a vida das pessoas, mas faz com que o trabalhador chegue atrasado no trabalho. E o trabalhador que sai do trabalho chegue tarde em sua casa. Então, assim, isso mexe com toda a vida cotidiana de uma cidade. Então, isso é muito grave. Hoje eu estive na Doutor Mesquita, conversando com os moradores, porque você sabe que eu tenho uma casa lá, né? Estou arrumando tudo lá. E a maioria da reclamação, porque lá, geralmente a população ali são de idosos que usam o passe livre. Sim. Né? Então, para eles virem na cidade fazer compra, está numa dificuldade danada, porque há 3 meses, está para fazer 4 meses, não tem ônibus. E não adianta a gente recorrer a um vereador, porque dessa vez agora a oposição que tinha antigamente,
Então, poderia dar essa satisfação para o pessoal da Mesquita, o que eles podem fazer, não só da Mesquita, da represa, que está há 6 meses sem ônibus, Metalúrgica está sem Tá sem ônibus, ônibus. Doutor Mesquita está sem ônibus, o pessoal que mora lá no Vale do Ipiranga está sofrendo com os ônibus. Ô, Márcia, se for levar firme o que consta no edital, se o governo municipal ele levar com firmeza o que está previsto no edital, que ele mesmo fez, já tinha que ter cancelado a utilização, a licença dessa empresa, dessas empresas que estão em Barra do Piraí. Eles mesmos estão fraudando a própria licitação que eles fizeram. Então, assim, há pouco tempo o prefeito anunciou, por exemplo, que ia trocar, ia cancelar o primeiro colocado, que foi a Santa Edviges, que pertence a Santo Antônio, e ia colocar a Elite de Volta Redonda. Nós estamos aguardando, prefeito. Nós estamos aguardando. A gente torce para que dê certo. Eu sempre digo, eu sempre fiz oposição, mas uma oposição inteligente, né? A gente não faz oposição apenas por criticar. Quando as coisas são boas, estamos aí, parabéns. Então, assim, quando a gente critica, é porque a gente escuta na rua. A gente vê as pessoas reclamando, a gente sente. Nós temos parentes que usam ônibus também. Então, essas pessoas que moram nesses bairros, o que elas devem fazer? Se tiver que protestar na rua, vá para a rua. Faz a denúncia do Ministério Público, liga para o DETRO, mas não está resolvendo nada. Vamos chamar a imprensa. É preciso dar realmente condições para a população ter o acesso ao transporte, que é um direito básico do cidadão. Acho que tem uma pergunta do A respeito das atribuições do vereador, isso é um assunto, inclusive, muito importante, didático, sempre será didático, porque existem muitas pessoas que realmente não têm noção, e por isso surgem esses comentários. O Wellington acabou de comentar, moral da história, o vereador não faz nada. Então, assim, é importante a gente falar, né, que não é só porque ele não executa, não assina, não faz a obra, que ele não faz nada. É importante frisar que a atribuição do vereador é muito importante. Ele precisa fiscalizar cada ação do executivo, cada obra, cada ação, seja na Secretaria de Educação, Secretaria de Água e Esgoto, né? Isso é importante falar e o Wellington, apresentar né? esses comentários. Ô Wellington, é importante, sua pergunta é importantíssima. Essa sua afirmação é sua e de muita gente. Nós temos no Brasil 3 poderes. Nós temos o poder executivo, nós temos o poder legislativo e nós temos o poder judiciário. O judiciário é formado pelos juízes e desembargadores. É aqueles que vão aplicar uma lei. Nós temos o poder executivo, aonde estão o presidente, o governador e prefeitos que vão executar. São aqueles que possuem a chave do cofre, que tem o dinheiro, que recebe o imposto pago pela população para investir dentro do seu município, dentro do estado ou dentro do país, né? Essa é a atribuição do poder executivo. E tem o poder legislativo. E digo para você que é um dos papéis mais importantes dentro de uma democracia, porque é através do poder executivo, do poder legislativo, é através do poder legislativo, onde os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores irão fiscalizar toda a ação que o prefeito, o governador e o presidente vão fazer. E vão criar leis para os juízes do Poder Judiciário aplicar. Então, todos os papéis, eles são importantes. O Poder Executivo executa, o Poder Legislativo legisla e fiscaliza, e o Poder Judiciário aplica a lei. O meu papel na Câmara Municipal como vereador foi legislar, tanto que eu tenho várias leis criadas, leis que funcionam, leis que estão aí para o cidadão cumprir. Eu tenho várias fiscalizações, inclusive eu convido você a visitar minha página no Facebook, o meu perfil também. Lá vocês vão ver que tem vários temas onde nós fiscalizamos.
foi a questão do ônibus, a questão da água, que é um assunto seríssimo que a gente viveu e vive ainda em Barra do Piraí. Então, isso é fiscalizar o dinheiro, o recurso que o prefeito ele vai aplicar dentro do município. Então, o vereador mas tá? Tem muito vereador que não faz nada. Tem um vereador que não serve para nada. Ele está lá dentro para não servir para nada. Mas tem muito vereador que trabalha cumprindo o seu papel de pessoa pública eleita pelo voto direto do povo. Ô, Cristiano, eu queria te fazer uma pergunta. No seu ver, você pensa que, assim, por exemplo, esse prefeito ele já vai fazer 8 anos, daqui a 2 anos, né? E ele está lá. E ele vive falando que, né, que vai fazer. Você acha que ele já não teve tempo suficiente para resolver toda essa situação? Ô, Kátia, eu penso Porque o é seguinte, muita coisa, muito problema, né? eu penso o seguinte, não dá para resolver todos os problemas ao mesmo tempo, né? Mas igual, o ônibus, a água, É. será que ele já não teria conseguido resolver se ele quisesse realmente? eu sempre digo o seguinte, uma cidade como a nossa é como a nossa casa. Nossa casa tem muitos problemas também. Tem. Então você tem que eleger prioridade, né? Eu estou com uma janela quebrada, eu estou com um cano vazando. Qual que é a minha prioridade? Sentir frio ou perder a água na minha caixa d'água? Então, assim, o prefeito ele também tem que eleger as prioridades. É o que nós não vemos nesse governo. Esse governo não elege prioridade. Ele elege o que a cabeça do prefeito tem para fazer, né? Nós temos prioridades tão mais importantes e ele prefere ainda colocar um trem de gelo e um avião no distrito de Piabas. Isso é a prioridade para a população de Barra do Isso é Piraí? questionável. Turisticamente, ele é bom. De forma turística, ele é muito importante. Porém, nós temos problemas importantes para a população. Então, assim, você me pergunta, ele teve tempo suficiente? Teve tempo suficiente de resolver muitas coisas. Porém, está deixando a desejar outras que são mais importantes, são prioridades para atender a população, com certeza. O que ele está deixando mais a desejar é isso, realmente. Ele visa mexer com o turismo, tudo bem, o turismo vai trazer benefícios, impostos e tudo mais, mas isso aí poderia esperar. O que não pode esperar é uma água, é você abrir uma torneira e a água vem suja. O que não pode esperar é uma vida que vai ser colocada em risco dentro de um ônibus desgovernado. Entendeu? Isso não pode esperar, isso é uma prioridade, são prioridades. Cátia, eu volto a dizer, é importante pensar no turismo, o que se faz pelo turismo é muito importante. Porém, está querendo atender o público rico, né? Exatamente. O turista. Mas eu pergunto, como que o barrense vai sair lá de Vargem Alegre, pegar um ônibus e subir até Ipiabas para visitar o avião? Como que o barrense vai sair lá do Areal, precisa tomar banho, né? Vai precisar tomar banho para visitar esses pontos turísticos. E ele vai precisar pegar o ônibus. O pessoal lá da Mesquita vai precisar pegar o ônibus. Como é que eles vão fazer? Então, primeiro se resolve a prioridade e depois dá acesso a outros equipamentos para atender a população. Mas assim, nem justifica o que ele fez lá, né? Porque o que ele está tentando fazer, né? Porque própria Ipiabas mesmo não tem estrutura nenhuma para receber turismo, né? A cidade não tem calçada, não tem saneamento básico. É isso que eu ia falar. Então é complicado. Eu tive em Piabas hoje. Eu acho que a prioridade dele, antes de desmanchar aquela quadra, tirar aqueles alunos, né, que ia lá, jogavam vôlei, jogavam futebol, ele teria que ter construído uma outra quadra para dar prioridade para essas pessoas e depois sim mexer com o que ele tivesse que mexer. Não cortar as árvores, porque o pessoal hoje lá em Piabas reclamou demais, que está se devastando ali, né, as árvores. E uma coisa que me chamou muita atenção, Cristiano, o pessoal está reclamando que ele está fazendo tudo isso e no posto médico não tem médico.
a população tá Deus dará. Porque se desce para a Barra do Piraí, o ônibus quase mata. E se ficar lá, morre também porque não chega médico. Ô, Márcio e Kátia, eu falo exatamente isso. Prioridade. Prioridade. Piabas é um distrito maravilhoso, tem um potencial gigante de atender turista. Mas existem problemas que precisam ser vistos antes de qualquer um investimento onde vai atrair o turista, mas se o turista tiver um problema de saúde, vai no posto de saúde, como é que ele vai ser atendido? Né? E essa questão que você falou, antes de eliminar um equipamento público, teria que ter dado condição de outra. A questão da quadra. A questão das árvores, por exemplo, a praça está sendo realmente devastada por causa de um avião. Eu, por exemplo, eu mostrei para vocês quando vocês chegaram na minha casa, eu tenho um cantinho aqui que eu já plantei mais de 100 árvores. Então, assim, eu compenso a natureza dando a elas, para a futura geração, meios de sobrevivência. Agora, a gente vê um município, por exemplo, que não investiu nada na questão ambiental. Sim. Essa retirada daquelas árvores lá históricas, né? Elas estão sendo compensadas, elas vão ser plantadas em outro local para compensar a retirada delas. Mas diante disso, está sendo tirada uma quadra poliesportiva, um parquinho infantil, sem dar à população um outro meio para que eles possam desenvolver o esporte ou a recreação das crianças. E foi no meio de um campeonato. Deixa eu interromper vocês só um minutinho. Tem muito comentário. Eu estou zapeando nas páginas, né? A live que está com o maior público é a da sua página. Certo. E aí o Ian está falando aqui: boa noite, Cristiano. Fale do seu projeto para a melhoria do transporte público. O que você acha que deveria ser feito não só em Barra, né, mas ao todo, falando no modo geral, né? Também Andréa Correia, muito importante essa colocação sobre o papel dos vereadores, amigos. Algumas pessoas, população, geralmente criticam, mas nem tem noção do que é a atribuição deles. Isso aí. É verdade. Janaína mandando boa noite. Nilda, boa noite. Fale do seu projeto para melhorar o transporte público, porque está uma vergonha. Atendimento de médico da Santa Casa está horrível. A farmácia está sem médico, mas a cidade está cheia de eventos. Maria da Conceição, não posso ler esse. Andréia Couto, os moradores de Piabas estão indo consultar no hospital de Conservatória. Isso é um absurdo. Bastante comentário. Pois é. Até agradecer, né, essa participação de todos. O Ian, um grande parceiro, um grande amigo. Eu, na época da minha campanha prefeito, além de falar a verdade para a população, dizendo que essa licitação não ia dar em nada, e não está dando, está se provando, eu apresentei na época uma proposta de um processo para, em 180 dias, seria colocado uma empresa, uma contratação de uma empresa, no período de 180 dias, até se formular uma licitação realmente transparente para atender a população. Essa foi uma das propostas mais importantes na época da campanha, né? Então, assim, a questão do transporte público realmente é muito séria, prejudica toda uma cidade. Por exemplo, empresas que querem se instalar dentro do município, eles verificam tudo isso. E a gente sente na pele, né? Tem funcionários que chegam atrasados no trabalho. Isso é muito sério, tem prejudicado muita gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Dentro ali do Barrense, dos WhatsApps, tem uma menina que vai fazer uma perícia agora. E você acredita que todos os equipamentos, seja de eletro, ultrassom, não estão funcionando na cidade? Não me causa espanto não, Márcia. Isso é o quê? Uma licitação, mau governo? O quê? Mudar o nome de um hospital, colocar a Pérola do Bairro, não está funcionando nada. Centralizar ali a Santa Casa e nada funcionar. Inclusive, eles estão desviando para clínica, para realizar os exames do pessoal que está internado dentro da Santa Casa. Eu recebi que não tem soro, não tem atadura,
não tem remédio dentro da Santa Casa, Não tem gestão. não tem gestão. Não tem gestão. E você, Simples. enquanto vereador, agora como pré-candidato, né? O que você tem a dizer para a população? O que você vai poder melhorar isso, você estando lá em Brasília? Ô, Márcio, essa pergunta é boa. Sobre a Santa Casa. A Santa Casa, quando o prefeito assumiu a prefeitura, ela, entre aspas, municipalizou a Santa Casa. Na época, o hospital ele trabalhava com uma média de 250 funcionários, 200 a 250 funcionários. Ele dobrou o número de funcionários, passou para mais de 500. Eu tenho 565. Isso. Mais de 500 funcionários, inchou a Santa Casa no intuito de fazer política, né? Porque dentro da legislação existe a lei de responsabilidade fiscal. Nenhum município pode ultrapassar um limite de contratação de cargos comissionados. Tem os servidores que passaram em concursos, concursados, e tem os servidores comissionados, que são aqueles que são contratados pela administração pública para trabalhar na prefeitura. Que grande maioria são trabalhadores de verdade, mas uma grande parte não faz nada, né? Só ocupa para ganhar o dinheiro. E na Santa Casa, para ele não burlar essa legislação da lei de responsabilidade fiscal, ele jogou para dentro da Santa Casa, ele inchou a Santa Casa. Hoje a Santa Casa está num processo complicadíssimo, muito difícil. Há pouco tempo nós recebemos informação de que a presidente da Irmandade e a vice-presidente da Irmandade pediu demissão porque não está aguentando o que está acontecendo lá dentro. Inclusive, as pessoas vão lembrar agora, em dezembro do ano passado, a Polícia Federal bateu lá na Santa Casa com o suposto desvio de 6 milhões de reais, que está sendo apurado, acredito que esteja ainda em apuração. E isso é muito sério, A questão da saúde, eu vejo, por exemplo, que o município ele não consegue sustentar uma Santa Casa. Nem mesmo a Irmandade consegue sustentar um hospital daquele porte. É muito difícil. Eu penso, por exemplo, o hospital ele ser gerido por uma entidade privada, por uma entidade particular. Por exemplo, um centro universitário, uma universidade, por exemplo, quem sabe não fazer uma parceria com a Universidade de Severino Sombra de Vassouras. Na época o Tegão queria... Na época foi tentado isso, mas o egoísmo, né, o egocentrismo não permitiu que essa parceria. Imagina a Santa Casa, com aquela estrutura toda, se transformar num centro universitário. Mas não é por isso, não. É porque se fosse colocado assim, como que estaria cheio de cargos comissionados? Não teria. Não teria. Seria uma coisa séria. Então já né? foi de caso pensado. Não queria botar a universidade. O problema da saúde, ele é crítico em qualquer lugar. O SUS, apesar de ser extraordinário, um programa extraordinário, ele paga muito mal, ele remunera muito mal. Então a saúde, ele é um gargalo. Por que é um gargalo? Nós estamos aqui agora. De repente pode dar uma dor de barriga na gente, uma dor de cabeça, aí a gente vai parar onde? No hospital. Então assim, a saúde, quanto mais você investe, mais investimento precisa ser feito. Então o município não tem como. Se não for através de emenda parlamentar, inclusive, é bom falar isso, quando eu estava na Câmara de 2017 a 2020, 95% das emendas parlamentares foi para a Santa Casa. Foram mais de 40 milhões de reais em 4 anos só para a Santa Casa. Então, assim, e o que está acontecendo agora? Está tendo um problema muito sério. Pode ser que exploda de repente. A gente espera que não, espera que resolva. Eu volto a dizer, a gente sempre torce para dar certo. Mas o jeito que a gente acompanhou quando o vereador fiscalizou, isso eu vou falar com o Wellington de novo, enquanto a gente fiscalizou as ações do executivo, agora a gente está vendo uma possível reação de algo muito grave que pode acontecer em breve. Então, não estou atrapalhando, cara. Vereador, função, fiscalizar, Isso. legislar, fiscalizar as contas do prefeito. Isso.
Vereador não tem que inaugurar a rua, Não é papel do vereador. não é papel do vereador. O vereador não tem que se meter em levar um caminhão-pipa para onde esteja faltando água, isso é problema do SAI, da cidade. Eu estou falando isso por causa das casinhas do Ipiranga. Cristiano, eu estive lá, dá uma tristeza de entrar lá. Eu sei, eu já Lá fui está o várias vezes. matagal, lá não tem água. Os moradores lá estão sofrendo, Cristiano. É uma cachorrada, além da outra parte, né, negra, está lá ocupando também. Eu venho pedir um apelo aqui para você, agora eu sei que não dá, mas lá para frente, você sendo eleito, né, como pré-candidato, por favor, olhe por aquele povo foi largado ali, foi jogado numa obra eleitoreira, você sabe disso. Sem estrutura nenhuma, não tem água, não tem estrutura para poder o idoso sair para ir no médico, não tem ônibus. Eu estou aqui falando, eu estou pedindo, gente, vamos olhar por Ipiranga. Lá são quase 60, 70 famílias jogadas, Deus dará. Eu sei bem o que você está falando, porque eu vou lá, tem vários amigos, o amigo Jones, a Ali Rose. próximo não tem posto de saúde. Nada, lá não tem escola, não tem nada. A gente sabe bem o que está acontecendo Tem lá. que ter tudo. Só para iniciar o que você falou, o vereador, ele tem, além de fiscalizar e legislar, ele tem um papel também de representar. Se tem um problema na rua, o morador vai chegar para o vereador: vereador, estou com problema de um vazamento de água, eu estou com problema na minha rua, não tem asfalto. O vereador, ele vai ser o porta-voz da população ao prefeito, ao secretário de água, ao secretário de obras. Ele é o porta-voz. Agora, ele dizer: eu vou asfaltar a sua rua, eu vou colocar água na sua rua, eu vou construir uma creche. Não é papel, ele tem papel de representar. Entendam, gente. Aí, entrando na questão do Vale Ipiranga, eu sei muito bem o que é isso. Eu estive lá, inclusive a pedido da Paina Barrense, Ajuda Barrense. Eu filmei a caixa d'água vazia e uma mina d'água transbordando de água lá. E os moradores lá sofrem. Eles realmente foram abandonados à mercê da própria sorte. Né? Lá eles não tem nada que possam dizer assim: eu estou feliz. Não, não estão. Eles estão tristes com o que eles passam no Vale do Ipiranga, tanto no condomínio Ipiranga quanto no Furtado. É muito sério. Inclusive, eles têm reclamado muito, toda live eles falam disso, do portal, que eles ainda estão dando a volta ali pelo aquele contorno que não ficou bem feito, né? E tá perigoso à noite, tá dando assalto ali, tá acontecendo assalto. As mulheres têm medo de passar sozinhas, né? E a questão do ônibus também, a dificuldade, né, de fazer esse trajeto. Por causa daquela estrutura da antiga fazenda, né? Isso, verdade. Ali já é um trecho que já pertence a Vassouras. Ali realmente precisa, o município de Vassouras precisa tomar providência. Ou notificar os proprietários, não sei como é que está aquela questão de herança ali, porque é uma estrutura realmente abalada. Ali passam muitos caminhões, inclusive. Do limite de barra, né? E muitos caminhões altos, de barro ali, e é uma estrutura de mais de 100 anos, né? E tem prejudicado. Eu, por exemplo, quando vou a Mendes visitar minha tia que mora lá, eu corto por ali, eu tenho que fazer aquele retorno. E durante a noite, com certeza, é muito perigoso. Verdade. Vou interromper vocês mais uma vez para ler alguns comentários aqui. Graça Maria mandando boa noite. Andréia Arte Crochê. Amigo Cristiano Almeida, você tenho certeza de que irá ter muitas benfeitorias se vier candidato a deputado no estado do Rio. Seu ideal para melhorar o bem-estar dos municípios é de total responsabilidade. Parabéns para você pelo seu esforço. Suelen, meu filho está desde fevereiro aguardando um neuropediatra cirurgião, até hoje nada. Tássio, parabéns. Tássio Silva, parabéns Cristiano, sempre lutando pelo povo barrense. Maria da Conceição, excelente. Bruno Machado, boa noite para todos vocês. Gilsomar Rodrigues Gama, infelizmente a Santa Casa tá cheio de cargos comissionados, a balde. É isso aí. Alexandre Taveira Gomes,
Vagas de deficientes sendo ocupadas por carros de entrega, carros com carteira de autorização emprestada, calçadas sem acesso ao deficiente, por aí vai. Luciano França, ao meu ver, ali perto do condomínio das casas do Vale do Ipiranga, teria que ter coisas necessárias como posto de saúde, escola, creche. Secretários e vereadores precisam ter projetos e planejarem. Isso aí, Kelly Areshima que falou isso. Juliana Zimmermann, mas Barra tem vereador? Só vejo apenas uma vereadora trabalhando. Verdade. É isso aí. Não, mas se você entrar na live de várias vezes lá em Piaba, você vai ver um vereador que construiu uma rua, um vereador que asfaltou uma rua, Que inaugurou uma que rua. inaugurou uma rua. Você vai ver vereador fazendo esse serviço que não é dele, né? Inclusive, Ou que o que deu moção de envergonha aplauso. muito, o que envergonha muito é a gente Trabalho também deles. ver vereadores hoje, em pleno século XXI, ter o despautério e é super antiético, né? Ele usar o palanque que o prefeito está inaugurando uma rua para ele aproveitar para falar mal da única vereadora que é considerada oposição. Está acontecendo direto. As pessoas têm mania de culpar, né, quando há um contraponto, né, quando há uma discordância, a outra, né? Fazer oposição não é fácil também. Fazer oposição por querer fazer apenas não funciona. Tem que ter fundamento, tem que ter realmente conhecimento do que está fazendo, né? Realmente o que a gente enxerga na cidade é um abandono. A gente vê abandono por tudo. A gente vê obras acontecendo, até porque essas obras estão acontecendo através do empréstimo que foi feito de 30 milhões para a Caixa Econômica, né? Que o município vai pagar isso tudo. Eu quero ver como que isso vai ser pago futuramente. São 30 milhões de reais de empréstimo, né? E a gente vê obras acontecendo apenas para dar crédito ao atual prefeito. Sabe o que Isso pode prejudicar mais? muito o município no futuro. Sabe o que mais me revolta? Ver tantos vereadores eleitos pelo povo e só uma trabalhando pelo povo. É assim mesmo. Aonde estão todos os outros? Kátia. Será que o povo não enxerga isso? Será que vai eleger outra vez essas mesmas pessoas? Não, cara. É uma questão de... Quando o prefeito foi numa live na rádio, que ele falou, que ele mandou que todos os vereadores votassem contra, sendo a Câmara, concordo, sendo um poder diferenciado da prefeitura, que é de legislar, e o prefeito abrir e falar, eu mandei todo mundo votar contra. O que você pensa disso, Cristiano? Assim, a Constituição Federal, a nossa Carta Magna, né, a mais importante lei que nós temos no país, ela diz que os poderes, eles são harmônicos, né? Eles devem se conjugar, eles devem estar sempre olhando um para o outro. Porém, os poderes são independentes. Cada um tem que agir com a sua consciência, da forma que se deve, com as suas atribuições. É importante lembrar que uma Câmara Municipal, ele tira o prefeito do poder, mas o prefeito não tira uma Câmara Municipal do poder. Quando a gente vê uma Câmara Municipal nas mãos do prefeito, e nesse caso é um caso muito relevante, né? É simbólico, quando o prefeito ele disse ao vivo, isso está gravado, como dizem, né, o print ele é eterno, né? Não vai se apagar nunca mais. Que ele disse que ele mandou os vereadores votarem contra o requerimento, que quando eu estava na Câmara, nunca o requerimento ele foi negado pelos próprios colegas. Porque o requerimento é o instrumento de fiscalização. O requerimento está na mão do vereador, que ele tem o poder de fiscalizar. Nunca se viu na história de Barra do Piraí a Câmara Municipal se negar o requerimento de um vereador. E pior, que isso é democrático. O vereador pode entender que o requerimento não é importante. Dizer assim, não, eu acho que esse requerimento não é importante. Mas por si próprio. Não por influência do prefeito, que claramente disse que mandou votar contra o requerimento. Isso realmente foi vergonhoso, foi trágico. Isso deixa a gente que faz política acho muito que, triste. assim, eu
Eu me sentiria envergonhada se eu fosse vereadora e estivesse nessa condição que estão esses vereadores. Eu fico pensando como que eles não têm vergonha da família deles, né? Saber que eles estão agindo contra o povo, porque eles foram colocados ali exatamente para representar todos nós, Para né? defender a população. E nesse momento o que acontece é isso, é uma união descarada com o executivo, né, contra a população que os elegeu, né? Com certeza. Isso é absurdo, é revoltante, é tudo. Eu quero Entendeu? mandar um abraço para a Rosilene, lá do Vale do Ipiranga, está aqui com a gente. Rosilene, um beijo. A gente está conversando sobre as casinhas. Foi uma das coisas que eu trouxe aqui sobre o Vale do Ipiranga, porque eu acredito que tem que haver um jeito, tem que haver uma maneira de ajudar vocês, sem depender da gestão. Eu estou acreditando muito nos candidatos barrenses para poder vir ajudar. E por isso que a página Barrense Ajuda Barrense vai apoiar candidato de Barra do Piraí. Tá bom? Michael Impacto mandando boa noite para todos. Forte abraço para todos vocês. Pedro, Kátia, Márcia, Cristiano. Abraço, Michael. Maria Elizabeth Viola. Cris, você já fez o que podia. Agora vamos ver a Câmara Municipal, né? Rogério Dias, boa noite. Por que a segurança pública é concentrada mais no centro da cidade e nos bairros está muito ausente do presente? Vamos falar desse assunto agora? Bom, Deixa um eu assunto que você falar queria só falar. uma última coisa. Enquanto os cargos comissionados estão barrotando a Santa Casa, como estão os funcionários públicos de Barra do Piraí? A situação dos servidores públicos é muito sério, né? Acho que até um assunto muito mais relevante, não deixando os outros com A a gente sua vai condição. responder daqui a pouco. Mas a questão dos servidores públicos de Barra do Piraí é triste, é calamitosa, né? A questão dos servidores, que foram abandonados, né? A gente fala em tanto abandono na cidade, transporte, a água, Os próprios servidores. mas os servidores públicos dá pena da vida que eles estão levando. A gente fala que o governo tem muita mania de usar assim, nunca antes na história dessa cidade aconteceu isso. Eu gosto sempre de parafrasear o que ele fala, né? O prefeito, eu vou dizer a mesma coisa. Nunca se viu antes na história dessa cidade um abandono tão grande do servidor público. Desde 2017, sem um centavo de aumento. Você imagina, você que está me assistindo, você imagina você que trabalha, sai de sua casa, vai até o seu trabalho, se dedica ao seu trabalho para chegar no final do mês, no início do mês, receber o seu salário. Seja ele o salário mínimo, seja ele o salário do comércio, seja ele o salário que for. O servidor público acontece a mesma coisa. Ele sai de casa para o trabalho e recebe o salário dele. Porém, ele está há 6 anos sem receber um centavo de aumento. Você recebe. Você é trabalhador da vida pública, da vida privada. Você recebe. Porém, o servidor está sem um centavo. E isso, Márcia e Kátia e o Pedro, isso mexe toda uma cidade. Porque o servidor também é consumidor. O servidor ele vai gastar na mercearia do bairro. O servidor vai fazer unha lá na manicure. O servidor vai no dentista. O servidor ele vai ao médico. Mas ele não tem condições. Mas ele às vezes ele precisa de um exame e precisa fazer particular. O servidor tem vida própria. Tira o poder de compra, né? Dele. Como ele não teve nenhum aumento, ele está 6 anos sem um centavo, alterou toda a vida familiar desse servidor. Hoje o servidor público ele só pode fazer 2 coisas com o dinheiro que ele recebe. Ou ele paga a dívida que ele fez numa loja de empréstimo ou no banco. Ele usa o salário dele para pagar a dívida do empréstimo, ou ele compra alimento para sua família. Ele só tem essas 2 coisas que ele faz hoje. Então, assim, é realmente constrangedor,
é humilhante o que os servidores têm. Enquanto você vê um comissionado, eu volto a dizer, tem muito comissionado que trabalha muito, Sim. que são importantes para a administração pública, mas tem uma parte que não serve para nada. E eles ganham mais do que o servidor. Aí ele vai para o trabalho e fala assim, vai lá, vai aquilo ali para mim. Aí o servidor, ele ganha, o servidor fala assim, caramba, essa não é minha função para varrer. Aí ele fala assim, mas eu estou mandando, eu sou seu chefe. E ele não faz nada. Então a gente vive barra humilhante, né? há uma humilhação muito grande. E também, por exemplo, em Valença, há pouco tempo, houve uma discussão lá também sobre a questão dos servidores públicos, onde o vereador Ailton Batista, lá de Valença, defendeu com muita força, com objetividade, os servidores de lá. E são trabalhadores, né, gente? Sem falar que eles são responsáveis pelo atendimento, né, na saúde, na educação do povo, né? Se o servidor público ele não sai de casa para trabalhar, a máquina não funciona, o posto não abre, a escola não funciona, a sua rua vai estar lá com suja, porque não vai ter ninguém para limpar. Então, assim, tá vazando água, ou não tem água, tá lá o servidor da água lá para cuidar. Então, assim, se o servidor para, inclusive eu acho que nós temos uma população de Barra do Piraí muito pacífica, né? É uma população muito ordeira. Se fosse em outros tempos, outras cidades, o servidor já teria parado. Agora você imagina se para. Se para de trabalhar, uma escola não abre. Mas eles têm medo, por exemplo, eles sofrem muito, Márcia e Kátia, com a perseguição. Eu sei, são perseguidos. Eles são, além de humilhados, eles são perseguidos. Eles são coagidos. Você não pode nem, então, assim, nem o se servidor não pode levantar a mão, você é perseguido. Vai ser punido. E tem muito servidor bom, muitos servidores bons pedindo para sair. Isso é realmente muito difícil para a cidade. Na sua apresentação como pré-candidato lá no Barra Gol, eu estava conversando com o menino que ele mora em Barra do Piraí e por ser contra várias coisas está trabalhando na Califórnia. Ele foi punido. Foi punido. Quem é? Pelo amor de Deus, gente. Tem gente que está indo para o turvo, não que o turvo não mereça. Mas eu acho que tem gente que é servidor capacitado lá, né? Sem dúvida. Isso é muito atrasado, né? Isso aí é de uma época longínqua, né? O coronelismo, né? Eu acho que a gente está em outro tempo, né? Não, o coronelismo era na época... Não, que falta... Nossa, não, mas ele está agindo assim, né? Como se ele fosse autoridade... Nem autoridade não é. Um prefeito não é autoridade. Aliás, essa questão de autoridade é uma coisa... Ele está agindo... Né? Não tem essa coisa de autoridade. Ele está agindo... É um funcionário do povo. Mas ele está agindo com tudo aquilo que ele condenou no passado. Exatamente. Ele falava que o Zé era coronel, que o Maestro era coronel, que todo mundo era coronel. E ele está agindo agora como um ditador. E o servidor nunca foi maltratado dessa forma que está sendo agora. Então, os outros... tinha aumento, eles tinham seus direitos respeitados. Agora não tem mais. O ônibus funcionava, não funciona mais. O que eu sempre digo assim aos servidores: eu digo, 8 anos. Não tenham medo. Não tenham medo. Reclame mesmo. Diga às pessoas o que vocês estão vivendo. Eles têm medo até de participar da manifestação. Nós fizemos uma manifestação aí, eu participei de uma manifestação. Eu queria que você falasse sobre essa manifestação. O que você viu de bom, que vai dar fruto, e o que você viu que não adianta? Nessa manifestação que aconteceu, se não me engano, tem uns 10 dias, uns 15 dias. Só foram duas, né? Essa foi a segunda. A primeira eu não pude participar porque eu estava em Paulo de Frontin, a trabalho. E essa agora eu participei porque foi no horário 18 horas, foi bom para mim. Eu vi ali servidores corajosos, defendendo a bandeira do servidor e mostrando realmente a dificuldade que eles vivem. Até eu disse no dia que muitos servidores não estavam ali, não estavam de corpo, né? Mas estavam de alma e de coração, porque muitos têm medo. Eu me emocionei naquele dia de ouvir os relatos, né,
de pessoas que estão com dívidas, né, enormes, e estão sobrevivendo com o salário todo cheio de empréstimo para poder tentar se alimentar, comprar um remédio. Isso é um absurdo. Não Isso é passando o muito Pedro absurdo. ali, que o Pedro está fazendo as perguntas, mas eu vi uma fala de uma professora aqui que me tocou. Ela falou aqui, o professor não recebe nada, não recebe um aumento, não recebe nada, o que tem é para comer em casa. Aí como é que chega numa escola para dar aula, né, com a cabeça pensando no que eles vão levar para o filho, porque eles não recebem aumento. O Fundeb tem a verba, né, que são para os professores. O que acontece com isso? Inclusive, Márcio, foi bom você tocar nisso, na questão dos professores, porque muitos desses professores, diretores, eles tiram do próprio bolso para dar para as crianças, né? Para não faltar material dentro de sala de aula, para não faltar uma merenda. Inclusive, eu recebi uma denúncia da escola Imar de Carvalho, né? Se eu não me engano, Isso aí. faltando alimento lá, né? Faltando material de uso normal, didático e também merenda, né? A gente vive um caos, a gente vê um caos sendo estabelecido. Eu volto a dizer, gente, tudo é prioridade. O que é a prioridade na educação? É dar condição ao profissional atender as crianças e os jovens. Então, assim, o que está sendo feito? O que está sendo dado? Por exemplo, eu vi uma cartilha que foi no dia da inauguração que teve o governador Cláudio Castro, no lançamento da Segurança Presente, foi derramado aí uma cartilha onde ele fala sobre a questão da educação. Mas primeiro eu quero saber, quanto custou essa cartilha? Qual foi o custo? Já que a gente vê, por exemplo, falta de investimento em vários setores no município. Quanto custou? Até eu fiz um vídeo pedindo aos vereadores que fiscalizassem o custo dessa cartilha. Porque assim, ali fala em investimento nas escolas. Ele não construiu nenhuma escola, ele reformou escolas. Inclusive tem escolas que já está passando para a segunda e terceira reforma, né? Ele falou que deu um abono para os servidores da educação, para os professores, de R$600, mas não foi ele que deu. Não foi o prefeito que deu. Esse recurso, esse abono de R$600, ele vem do Fundeb, que é um recurso do governo federal. Que não vai aproveitando para fazer a imagem dele com uma coisa que nem veio dele. Não, inclusive veio do governo federal. Inclusive ele faz isso com tudo, né? Gente, o rapaz, Rogério Dias, que fez a pergunta a respeito por que a segurança pública é concentrada mais no centro e é menos presente nos bairros. Ele voltou aqui e falou, olha, estou aguardando a resposta. Vamos falar. Vamos falar, tá na pauta. Tá na pauta falar. Então, assim, eu sempre digo, o barrense, ele está acostumado a ouvir histórias, né? Mas só que não se pode enganar a todos. Não tem. Não tem como enganar a todos. Tem gente que tem um pouco menos de esclarecimento. Nem para sempre, né? Uma hora as verdades vão aparecer. Sempre aparece. A verdade sempre aparece. Eu tive uma questão no Barrense Ajuda Barrense, porque eu estava ajudando os professores de Volta Redonda, né? E eles receberam no final do ano um notebook cada um e uma participação de R$5.000. Que, se eu não me engano, na época. E os professores de Barra do Piraí receberam um cartãozinho e um lápis. Eu lembro, um saquinho, né? Lápis de borracha, né? Eu fiquei assim, gente, cadê o dinheiro? Mas não tem como comparar a gestão do atual, né? Não, eu não tô prefeito de Angra, de Volta Redonda com daqui, porque esse dinheiro... Eu digo, né, do tipo de gestão, né? Porque o Neto tá de parabéns, agora esse aqui a gente não pode falar. Não, mas eu tô em questão disso, eu tô falando em relação ao Fundeb, porque essa verba veio do Fundeb. A gente sabe. Não é do prefeito. Mas ele tá usando para outras coisas, né? Que eu não sei o quê. Eu sei que agora deveria estar sendo para isso, vamos falar do segurança presente? Vamos. Aí, para avisar, tem 1h02. Já? Pô, a conversa tá rápida. É bom para ver quando a conversa é boa, ela flui, né?
E é muito problema também, né? Você vai falando. Agora, sobre não a falta- questão da segurança, né? Nós temos agora o governo do estado, ele lançou a segurança presente. Os 92 municípios, se eu não me engano, já foram implantados, né? O segurança presente, ele tem como finalidade atender, digo assim, o específico segurança presente. Eu estou falando do serviço da Polícia Militar. Estou falando de segurança presente. Ele tem como fundamento atender o centro comercial, o centro, vamos dizer, centro nervoso. Esse é o papel do segurança presente. Esse é um dos propósitos, tá? Em relação à atuação da Polícia Militar, aí sim ela abrange todo o município, que eu acredito, que eu não tenho acompanhado de perto a questão da atuação da segurança, eu acredito que que esteja atendendo a cidade inteira, todos os distritos, né, os bairros. Mas o segurança presente em si, ele foi criado com um dos propósitos de atender aquele centro mais nervoso, onde há movimentação de pessoas, onde há o comércio, estabelecimentos, para atender essa demanda, né? Eu vejo esse projeto mais no centro mesmo, né? Eles têm ali a base ali perto daquele túnel ali no subterrâneo. subterrâneo, e eu vejo eles mais atendendo ao centro. E a questão do Morro do Gama, a questão do Areal, a gente ainda continua buscando o apoio do 10º Batalhão, que até quero parabenizar eles aqui. Porque eles vêm fazendo um excelente trabalho na nossa cidade. Né? A polícia ela faz realmente um trabalho importante. Às vezes pode faltar efetivo, eu acredito que sim. A cidade ela cresceu, a população ela aumentou e pode ser que há uma deficiência do efetivo. Mas assim mesmo eles fazem um trabalho dentro das condições que eles têm, que eu acredito que seja muito bom. Agora, o programa Segurança Presente, um dos propósitos é atender mais o centro comercial. Centro da cidade. Lembrando também que o 10º Batalhão não atende só Barra do Piraí, né? Atende Vassouras, Meias. Mais 8 municípios, se não me engano. Mais 8 municípios. Vamos entrar no assunto aí, comércio. Sim. Eu estive num determinado comércio aqui em Barra do Piraí e a pessoa questionou comigo que o Cristiano fez uma lei que botava os funcionários para trabalhar até 6 horas da tarde. Eu saí de lá desucrinada da minha cabeça e perguntei para você, Cristiano, vamos fazer uma live falando disso? Então eu queria que você explicasse sobre essa lei, o que aconteceu. Ela teve uma revogação, né? Eu vou falar. Aí você explica direitinho, porque depois eu quero compartilhar essas lives tudo que eu tô... Márcia e Kátia, uma cidade, para ela crescer, ela precisa evoluir em todos os aspectos, né? E está sendo muito importante a gente falar sobre isso, porque muitos vão assistir esse vídeo. E eu peço a você que está assistindo, compartilhem isso, levem ao máximo de pessoas possível, porque eu sempre disse que eu não fujo de nenhum debate. Eu gosto de transparência, eu gosto de falar a verdade. E as pessoas têm que sempre buscar a informação, ela tem que buscar. Ela não pode ouvir do outro. É igual aquela brincadeira, né? Do telefone sem fio. Inicia com a bola branca e listas vermelhas e chega no final com a bola preta com bolinhas, com listas amarelas, né? As pessoas precisam se informar e hoje, com a tecnologia que nós temos, com a rede social, até o acesso, né? Porque a gente é na cidade, pô, as pessoas sabem onde vão encontrar a gente. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Pô, eu vou lá procurar o Cristiano em tal lugar, vou procurar a Kátia, vou procurar a Márcia para tirar a dúvida. E esse assunto do comércio, ele é muito importante. Mas eu vou falar de 2 assuntos relacionados ao comércio. Primeiro, eu vou falar sobre essa questão da lei. Em 2005, eu quero que você que está aí preste atenção no que eu vou falar. É importante. Em 2005, a Câmara Municipal ia aprovar uma lei
aonde iria prejudicar o horário do comércio. Porque naquela época, através de uma liminar, o município já podia trabalhar com horário livre, principalmente aos sábados até às 18 horas. Na época, o município de Barra do Piraí, não só o município de Barra do Piraí, mas o estado do Rio de Janeiro vivia num crescimento que acompanhava o Brasil. O Brasil ele crescia muito em 2005 e o estado do Rio crescia ainda mais. O estado do Rio crescia ainda mais, porque na época o governador era o Sérgio Cabral, o presidente era o Lula, se não me engano. O Brasil crescia diferente dos outros países. Aí os municípios tinham que crescer também para acompanhar. E naquele período a Câmara votaria uma lei para reduzir o horário do comércio. Isso ia prejudicar, já que a cidade ele vive praticamente do comércio. E a gente sempre teve um comércio forte, inclusive foi chamado de shopping a céu aberto durante muitos anos, né? Então, naquele período, eu aproveitei a discussão sobre o horário do comércio e criei uma lei, a Lei 911, aonde se previa o horário livre aos sábados até às 18 horas e sem a obrigação da abertura aos domingos. Inclusive falam muito dessa questão do supermercado. Os supermercados, existe uma lei diferente, existe uma lei federal que permite os supermercados abrirem, não necessita de uma lei municipal. Então os supermercados têm uma lei diferente, se eles abrem hoje é por causa dessa lei federal, não por uma lei municipal. Então, na época, foi para beneficiar o município, já que estava em crescimento. E essa lei ela foi baseada em grandes cidades que já se contemplava isso. Volta Redonda, por exemplo, já funcionava 24 horas. Na época, tinha a Sendas, se eu não me engano, lá, que eu trabalhava e o comércio ele funcionava até mais tarde. E ela foi aprovada. Ela funcionou, até eu peguei aqui, ela funcionou até 2009. Então é bom você ter atenção nisso, porque essa lei que eu criei já não existe mais. Ela já não existe mais. Por quê? Ela foi revogada. Essa lei ela foi revogada pela lei, eu vou dizer o número aqui, eu tenho aqui tudo certinho. Ela foi revogada pela lei número, anota aí, Lei 1586 de 2009. Está dizendo aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ementa, dispõe sobre o horário de funcionamento do comércio no município de Barra do Piraí. E ela é uma lei do Kleber do sindicato. E aqui diz, por exemplo, ó, no último artigo, vou pegar aqui o último artigo, está dizendo aqui, ó, artigo 13. Esta lei do Kleber do sindicato, a 1586, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as leis municipais 392 e a 911. Ou seja, as pessoas têm que parar de falar que a minha lei, não existe mais, ela já não existe, ela foi revogada, ou seja, uma outra lei se sobressai, extingue uma lei anterior, revogou. Então, é importante você Márcio, você, Kátia, levar isso ao conhecimento das pessoas, porque elas vão continuar falando assim, mas eu trabalho até às 18 horas por causa do Cristiano Almeida. Isso não é verdade. Se vocês hoje trabalham até às 18 horas, é por causa da lei do Kleber do sindicato, que permite, inclusive essa liminar ainda permite que o comércio ele abra até às 18 horas. Agora, é o que eu sempre digo, se tivesse que criar uma lei para trabalhar até sexta-feira, que se criasse. Se criasse uma lei para se trabalhar até quinta-feira, até quarta-feira, vai trabalhar uma vez por semana, que se criasse, mas economicamente funcionaria?
as pessoas seriam contratadas, as empresas abririam, né? Inclusive isso abre uma brecha assim para até, né, haver turnos, né, e mais contratações, né, mais emprego, é uma coisa positiva, né? Na época, porque assim, Eu vejo isso como positivo o que numa diz cidade assim, onde não tem trabalho, né? Quanto mais o que trabalho, diz a mais CLT? pessoas, melhor. O que diz a CLT? A CLT, que é a Lei da Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, diz que só o trabalhador brasileiro, dependendo do setor que trabalha, e o comércio se enquadra nisso, trabalha 44 horas semanais e 8 horas diárias. Sim. Quando se trabalha no sábado até às 18 horas, ele entra na segunda-feira para trabalhar 1 hora da tarde. E aquele que sai 1 hora da tarde, 2 horas da tarde no sábado, ele entra às 8h30, porque ele compensa as 44 horas semanais. É o que determina, ninguém trabalha mais. E quando se faz isso, a empresa ela precisa ter funcionários para ter rotatividade. Exatamente. Né? Então, assim, ela beneficia. Gera mais empregos, né? Agora, Kátia, é o que eu sempre digo, se a empresa que você trabalha não respeita isso, você tem que denunciar. Sim. Vai na delegacia do trabalho, vai no Ministério Público do Trabalho. Então, eu quero frisar de novo, a minha lei 911, ela já não existe mais. Hoje, o comerciário, ele não trabalha até as 18 horas por causa da minha lei. Ele trabalha devido a uma liminar que permite o comércio abrir até as 18 horas no sábado e através da lei do CLEP Sindicato a 1586 de 2009. A minha lei 911 é de 2005. Essa lei 1586 do CLEP é de 2009, ou seja, ela revogou. Inclusive está aqui na lei que ele colocou. Ó, volto a dizer, ó, artigo 13 da lei do CLEP Sindicato. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as leis municipais 392 e 911. Então, assim, acho que nós temos que parar com esse assunto. Se você está trabalhando demais, não está se respeitando os seus direitos, você tem que denunciar isso. Porém, eu não tenho mais nada a ver com essa história. O que eu fiz na época foi para beneficiar o município de Barra do Piraí, gerando emprego e renda. Mas só que essa lei ela foi revogada, ela já não existe. O que prevalece hoje é a lei 1586 antes o Cléber do sindicato, que é o presidente do Sindicato do Comércio Barra do Piraí. Então, todo mundo que vier perguntar, é a lei 1586. Vou te mandar depois. 1586, que foi revogada pelo Kleber do sindicato. Que ela foi criada pelo... Você não tem mais nada a ver com isso. Não tenho mais nada com isso. A lei 1586 de 2009 do então vereador Kleber do Sindicato revogou a lei 911 de minha autoria. Então a minha lei não tem mais nada. Se as pessoas trabalham hoje até mais tarde, é por conta dessa lei e por conta de uma liminar. Tá. E dentro desse contexto, existe aquela pessoa que recebe por trabalhar mais? Existe um pagamento extra? Isso é por conta de cada loja? Não, é previsto na legislação trabalhista o pagamento de hora extra se ultrapassar os limites do horário, né? Isso é estabelecido. Isso não é uma lei municipal que determina isso. O que determina o pagamento de hora extra é a lei federal, ou seja, tem as 8 horas diárias. Ultrapassou isso, toda a empresa deve informar o contador ao que aquele funcionário ultrapassou o limite e vai pagar as horas extras dele. Para mim tá legal já a resposta. Tá, essa parte acho que Tá a gente legal? pode... Tá, mas eu quero falar uma outra coisa em relação ao comércio. Pode falar. Eu espero que tenha explicado essa questão. Minha lei não vale mais nada, por favor. Parem de jogar essa culpa em cima Não tenho dele. mais nada a ver com isso, tá? Hoje é outra lei que estabelece o trabalho de vocês. Mas eu quero falar sobre uma coisa muito importante, gente. O comércio de Barra do Piraí sempre foi muito forte, sempre. Tanto que no início eu falei sobre, nós fomos considerados por muitos anos um shopping a céu aberto. No dia 30 de junho, agora,
Agora, 30 de junho, vai haver a eleição da Associação Comercial e Empresarial de Barra do Piraí, dia 30 de junho. É muito importante essa eleição. Ela é mais voltada para os comerciantes, ou seja, para os donos da loja. Mas você, comerciário, faz parte disso. Porque desde essa administração agora que está na Associação Comercial, ela acompanha praticamente o atual governo. E ela virou puxadinho da prefeitura. Sim. Porque o presidente da Associação Comercial hoje é secretário de Trabalho e Desenvolvimento de Barra do Piraí. Ou seja, eles estão ali interligados. O presidente é secretário do município. E isso, para uma questão de transparência, isso não podia existir. Eu acho imoral. Por quê? Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Um presidente de associação com seriedade, com sério, ele nunca permitiria o município de não dar o pagamento ou o dissídio. Ele ia vestir a camisa do servidor público, por exemplo. Por quê? Porque ele vai gastar no comércio. O presidente de associação, ele nunca permitiria, por exemplo, que o município perdesse o prazo do recurso que perdeu a isenção lá do pedágio aos moradores da Califórnia, São José do Turvo, Doranja e Vargem Alegre. Esses moradores dos distritos, até 2019, tinha isenção do pedágio. O município deixou de recorrer de uma decisão que tirou essa isenção desses moradores desses distritos. Ou seja, esses moradores deixaram de gastar no comércio de Barra do Piraí e hoje gastam no comércio de Pinheiral, de Volta Redonda. Deixam de colocar seus filhos nas escolas de Barra do Piraí e vai levar os seus filhos para estudar em Pinheiral, em Volta Redonda. Então, uma associação comercial séria não permitiria servidor sem o seu reajuste, nem que ele não conseguisse nada, mas ele ia lá no jornalzinho brigar, ia fazer frente numa manifestação. Uma associação comercial séria não permitiria que o município perdesse o prazo de recurso. E outra, lá no início, quando foi implantado o estacionamento rotativo, que foi cobrado aquele valor absurdo, o presidente de associação, uma associação comercial séria, não permitiria que os preços abusivos afastassem clientes de outras cidades, inclusive da própria cidade, a comprar no comércio de Barra do Piraí. Então, por que eu estou tocando nesse assunto da eleição do dia 30/6? Porque ele é fundamental para retornar a magia do comércio de nossa cidade. Porque por ser o presidente da associação, por ser secretário, ele nunca vai contra o governo. Quando o governo fala assim, eu vou fazer isso, ele nunca vai contra aquilo. Mas quando há independência, e é o que deve haver, o presidente ele vai criticar, de uma forma respeitosa, as ações do executivo para o bem da cidade. Porque o comércio hoje, junto com a prefeitura, é o maior empregador da cidade. Então, eu queria tocar nesse assunto também, da eleição no dia 30/6, da Associação Comercial, chamar os comerciantes da cidade que ainda são sócios. É bom lembrar, eu vou falar isso, até o início dessa administração da associação, eram mais de 500 associados na associação. Hoje, está menos da metade, é 200 e pouquinho hoje. Olha quantos associados deixaram de acreditar no trabalho da Associação Comercial. Isso é muito sério. Eu vou aproveitar o seu gancho para ler alguns comentários da sua página. O Erivelton falando, grande problema, Erivelton Silva, já foi aqui da GHD em Barra do Piraí, né? O grande problema é que muitas empresas não respeitam a lei, falta fiscalização, na lei do Kleber acaba prejudicando o trabalhador. Obrigado pelo esclarecimento, Cristiano. Márcio Silva mandando boa noite, Jones mandando boa noite. Everaldo Moreira, perdão. A CBP já foi uma grande representante dos comerciantes de Barra. Hoje só tem sua logomarca. Ian Moreira, Barra Alerta, está nos assistindo também.
O prefeito disse que está fazendo uma estrada alternativa para os munícipes não passarem pelo pedágio. Vocês podem falar dessa estrada que está perto de uma rodovia que é de uma empresa privada? Podemos. Então, o assunto do comércio está resolvido? Bom, lembrando, 1h22. Tá. É. Então, assim, só estou recapitulando. Ó, esqueçam minha lei. Hoje o que vale é a lei do Kleber Sindicato, que permite a abertura junto com a liminar do trabalho no comércio, tá? E a outra é convocando os comerciantes de Barra do Piraí para a eleição do dia 30, para retornar a alegria de ser do comércio de nossa cidade. Em relação à estrada alternativa, eu lembro que quando o pedágio, né, perdeu a isenção, os moradores perderam a isenção do pedágio. Faltando um dia, né? Um dia para poder fazer essa, não sei se é reivindicação, para não perder. O prefeito deixou passar batido e não fez A Procuradoria não entrou com recurso, curso. né, na Justiça Federal. E isso, uma Procuradoria do município perder um recurso é muito feio, né? Feio demais. E na época eu até fiz um vídeo lá do pedágio falando sobre isso. E eu lembro que no outro dia, depois da repercussão negativa, o prefeito foi lá na estrada de Vargem Alegre para dizer que faria isso em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso já se demorou 2, 3 anos já, se não me engano. Essa questão é uma questão, assim, eu sou a favor do asfaltamento todo dessa estrada alternativa, que liga Vargem Alegre ao bairro do Cantão. Porém, eu não sei se isso, juridicamente, como é que vai acontecer. Se a empresa, a Caifra, vai questionar isso na justiça. Eu espero que não, né? Porque dentro da legislação de concessão, existe uma cláusula lá que todas as estradas intermediárias de acesso à rodovia, a concessionária ela pode fechar, ela pode não permitir o uso. Porque o que vai acontecer ali? Muitos moradores, inclusive eu, quando eu for para Vargem Alegre, eu não vou passar mais pela estrada. Pela rodovia, eu vou passar pela estrada alternativa, eu não quero pagar pedágio. Então eu não sei como é que juridicamente isso vai acontecer. Ficar. Mas até isso acontecer, é que a promessa do prefeito seja cumprida, que é do asfaltamento de todo esse trecho, né? Está bem esclarecido, Pedro, essa pergunta? Opa, se você quiser ler alguns comentários da Não, sua não, página... eu nem fica estou à vontade. acompanhando, nem sei como vai Ah, ficar a não? minha página aqui. Eu queria aqui fazer a última pergunta aqui do Barrense Ajuda Barrense, porque a gente está com 1h20. Eu queria falar com você está engajado em ajudar os ribeirinhos que perderam tudo. Sim. Né? Você está como advogado, como pessoa, como ser humano, você está engajado ali para poder ajudar. Houve-se uma reunião no Parque Santana, houve-se uma reunião na Roseira, Sim. não sei se houve na Boca do Mato, né? Não sei se aconteceu. Eu queria saber como é que ficam os moradores ali do Maracanã, da Vargem Grande, da Muqueca, porque a grande reclamação que eu tenho é que ainda não chegou para se conversar com eles. Sim. Existe alguma possibilidade? Eu estou vendo seu primo aqui, o Gilson lá, né? O nome dele? Isso. Eu sei que ele está engajado também nisso. Qual a possibilidade de chegar a todos eles? Porque eu sei que tem rua que não foi colocada ali, que houve enchente. Como é que está se vendo essa situação? É a última pergunta que eu tenho nessa live aqui para você. Essa questão da Light, ela é muito séria, né? Na enchente do dia 18 de dezembro, eu particularmente, eu entendi que a enchente, ela foi, vamos dizer, de forma natural. Aquela primeira, né? A de 18 de dezembro, Sim. ela foi natural, ou seja, Barra do Piraí sempre viveu de enchente, né? Não foi a primeira, nem será a última, porque era uma época de verão, muita chuva, chovia por todos os municípios vizinhos, e aconteceu aquele desastre, e todo mundo, inclusive os moradores dos bairros atingidos, sempre falou, a chuva, choveu muito, e a gente tentou ajudar de alguma forma, né? Contribuímos de alguma forma como cidadão, né?
Na chuva do dia 1º de maio, ela já foi realmente muito estranha. Não foi normal. Por quê? Porque não choveu em lugar nenhum, a não ser Lídice. E aquilo deixou a gente bastante impressionado. Eu te passei o áudio, te avisei que estava chovendo em Lídice, você lembra? Eu fiz um vídeo falando sobre esse áudio do assessor do Do Tuca, né? Sim. E muita gente nem acreditou, muita gente achou que seria desceria uma água, né? Não aquela quantidade de água. Em termos de comparação, eu acho que ela foi parecida ou pior da que de 85, que eu tinha 8 anos de idade e a gente viveu isso na casa da minha avó. Eu lembro que a gente andava de barco, pelo barco do meu tio, de vizinho lá, para tentar socorrer as pessoas. Eu tinha 8 anos de idade. Aí, nesse dia 1º de maio, eu mantive muito contato com meu primo Gilsomar, para ele me passando. Era 11 e pouca da noite, o rio subindo. Ele falava assim, ó, o rio está subindo, está chegando aqui perto. Mas assim, ninguém esperava essa quantidade. Tanto que ele mesmo falou assim, ó, eu levantei minhas coisas aqui e eu acredito que não vai chegar não. Porque se for pensando na chuva de 18 de dezembro, ninguém acreditava naquilo. Só que às 6 horas da manhã eu recebi um áudio dele dizendo assim, primo, eu perdi tudo. Então não foi normal. Até aquelas coisas que ele subiu, ele perdeu. E isso estou dando exemplo dele, porque foi o exemplo de todo mundo, né? Então aquela chuva, aquela enchente, ela foi muito estranha. Tanto que naquela mesmo horário eu saí da minha casa, daqui da minha casa, fui direto para o Rio de Janeiro falar com o deputado Auro Ribeiro para ver se podia ajudar em alguma coisa. Nós estivemos lá, eu falei com o presidente Phil, o presidente Phil é o presidente do INEA, porque no dia 25 de março eu protocolei junto com o deputado Giovanni Ratinho um ofício pedindo o programa Limpa Rio. E é um programa que eu já tinha pedido em 2019 e tinha pedido em 2020. Eu já tinha pedido o programa Limpa Rio nesses 2 anos, 2019 e 2020. De 2020 só não aconteceu porque entrou na pandemia. Foi decretado calamidade pública em março de 2020, eu tinha pedido isso em janeiro de 2020. E não aconteceu, foi suspenso. Foram suspensos todos os programas do governo do estado. E o Limpa Rio não aconteceu. Então, no dia 25 de março, eu estive junto com o deputado Giovanni Ratinho, lá no IDEA, entregando mais um ofício pedindo o Limpa Rio, e o presidente Phil garantiu que vai fazer. Ele vai fazer. Já está sendo planilhado todo o processo do Limpa Rio. 25 de março. Mas no dia 1º de maio aconteceu essa tragédia. E isso foi realmente espantoso. Tanto que, tem um mês atrás, eu estive no IDEA de novo e entrei com um pedido, com um ofício feito, assinado pelo deputado Giovanni Ratinho também, pedindo uma vistoria técnica na barragem de Santana para verificar as condições dessa barragem. Porque assim, o que aconteceu não é normal, as pessoas tirando as coisas de dentro de casa com o sol a pino, céu azul com a água até o teto, né? Então, o que eu quero falar para esses moradores? Diante desse caos, a gente quer provar que a culpa dessa enchente não foi só do céu, que houve, sim, uma participação importante da Light. Mas não adianta a gente entrar com uma ação só por querer entrar com uma ação contra a Light. A gente precisa ter respaldo jurídico. A gente precisa ter provas de que realmente a Light participou gravemente dessa enchente. E desde então, desde aquele 1º de maio, os moradores têm se mobilizado. Já participei de 2 carreatas, por exemplo, promovidas pelo Parque Santana, pelo Gilsomar, pelo Eduardo, pelo Cláudio e pelo Fabiano. Eles promoveram carreatas para chamar a atenção da população do que os moradores estão sofrendo. Já foi feito, através da Associação de Moradores do Parque Santana, uma reunião lá, promovida pela Associação de Moradores, pelo presidente Tolito. Foi promovida uma reunião pela presidente Elaine da Roseira, foi promovido por eles, onde foi levado representantes do poder público, a Defesa Civil, que realmente faz um trabalho muito importante, muito bom,
diante a deficiência que eles têm de trabalho. Só tem hoje 4 agentes da Defesa Civil para uma cidade desse tamanho. Em relação aos outros bairros, eu já, quando terminou a reunião da Roseira, eu sugeri aos presidentes da associação, tanto do Parque Santana e da Roseira, que chamasse os presidentes do Maracanã, Vargem Grande, Muqueca, Santana de Barra, Boca do Mato, para que ajudasse a promover essas reuniões lá. Mas, independente disso, a reuniões é feita para apresentar à população os passos que estão sendo dados. E futuramente, se tiver que entrar com uma ação contra a empresa Light, esses moradores não vão ficar de fora, eles vão ser beneficiados também, né? Então, assim, eu quero deixar tranquilos os moradores desses bairros que não tiveram essa reunião, que estava sendo promovido, que está sendo promovido pela Associação de Moradores, que eles não estão esquecidos. Por mim e por ninguém. Eles serão beneficiados tanto quanto os moradores do Parque Santana e da Roseira. E até eu lembrei na época, né, sobre o programa Recomeçar, né? Tá aqui, tá perguntando. Esse programa Recomeçar também até agora nada, né? Pois é. O programa Recomeçar é um programa do governo do estado do Rio de Janeiro. É do governo do estado do Rio de Janeiro. É um programa para beneficiar todos os moradores que efetivamente foram prejudicados por alguma catástrofe natural. Seja deslizamento, seja enchente, seja algo natural. Esses moradores são beneficiados pelo programa Recomeçar, com um auxílio único de R$3.000, onde com esse dinheiro ele vai ter que provar que comprou móveis afetados pela enchente, para comprar material de construção, né? Então ele tem que provar isso. E há um mês atrás, praticamente, eu fiz um desabafo na rede social. Porque assim, passou tanto tempo e a própria CRAS e a assistência social não se entendiam como iam fazer para cadastrar as pessoas para receber o programa do Estado do Rio de Janeiro, esses R$3.000. Inclusive, o próprio município falhou, e falhou feio, quando fez um decreto, né, onde deixou de constar várias ruas do município atingido pela enchente. E isso é muito grave. Imagina só o prefeito, o secretário, não saber que uma rua de um bairro não foi afetada pelo rio, né? Isso é muito grave. Tanto que eu fiz depois um vídeo também dizendo assim: prefeito, dá tempo de você fazer uma alteração acrescentando as ruas que não constavam naquele decreto. Porque custando a rua naquele decreto, passa a ter legalidade para o morador reivindicar o auxílio do programa Recomeçar. Se ainda não está sendo pago, eu não sei explicar por quê, mas eu espero que o município, através do CRAS, da assistência social, já esteja feito o cadastramento dessas pessoas que foram prejudicadas. Porque para ter o auxílio, as pessoas têm que constar no CAD único. Isso daí que eu ia falar. Eles têm que Falta ter... de funcionário não é, né? Porque tem muito funcionário para Eu fazer isso. Que eu não... soube que teve uma reunião, Não, teve tá um sendo pessoal feito. fazendo, né? O CAD único não conseguiu fazer de todo mundo e até agora eles não retornaram para continuar esse cadastro. Então, eu não sei, essa lei tem um prazo dos R$3.000, tem um prazo? Não existe prazo para final. O que precisa ser feito é o município comunicar ao governo do estado que todo o procedimento foi cumprido. Porque o estado não vai mandar R$3.000 para cada morador sem saber quantos moradores são. Ah, sim. Né? O estado precisa ser acionado. Precisa de um levantamento, né? O município precisa cadastrar. Quando o município cadastra assim, tem a Dona Maria, seu José, seu João e o Manel, ele vai informar ao estado que na rua tal, no bairro tal, na cidade de Barra do Piraí, existem tantos moradores cadastrados já plenos para receber o benefício. Aí sim, o governador Cláudio Castro vai dizer assim: olha, Barra do Piraí está tudo ok. Vai receber um valor de R$3.000 único para cada morador daquela residência.
Por exemplo, em Petrópolis os moradores já estão recebendo. Aqui, a Maria José, não está coisando ali o Pedro. A minha rua mesmo não tinha sido cadastrada e eu perdi tudo. E aí? Não, já parece que o prefeito já alterou o decreto que ele errou. O decreto errado ele já fez alteração e já acrescentou todas as ruas. O que os moradores precisam é se encaminhar ao CRAS e assistência social para fazer o cadastramento para o recebimento do programa Recomeçar. Mas o programa Recomeçar, o governo do estado só vai enviar o dinheiro quando tiver todas as pessoas cadastradas pelo município. Por que o CRAS não, né, vendo talvez essa dificuldade dessas pessoas que já perderam tudo, devem estar até com problema financeiro sério, entendeu? Por que o CRAS, enxergando isso tudo, não cria assim, um mutirão em cada localidade para fazer esse cadastramento, né? Para ajudar a população, eu né? acho que até eles iniciaram isso. Né? Eles Mas iniciaram, tem que continuar, dar continuidade, não é só iniciar, eles fazer, fizeram algum parou, bairro, né? acabou. Cátia, eu acho que a partir do momento que houve a enchente, que vários bairros foram afetados, eu acho que a assistência social, mais o CRAS, deveria estar visitando e já começar ali um cadastramento daqueles que foram. Ó, o que eu digo. Começou, mas não terminou, como sempre. O que eu digo, ó, tudo pela metade. Muitos desses servidores, não me surpreende. Eles recebem ordens, né? Quando a ordem não vem correta, eles também não sabem o que fazer. Falta de gestão. Pode ter certeza que a culpa não é do funcionário do CRAS de Assistência Social, é do seu diretor, do seu secretário, que precisa realmente se organizar. Isso é questão de organização, de planejamento. Então, assim, o que eu volto a dizer à população que foi atingida, faça o cadastro, um CAD único, para que você possa ter direito ao recebimento do programa Recomeçar. Mas é importante dizer o seguinte, nem todo mundo vai receber. Ah, sim. Nem todo mundo vai receber, porque existe a questão da renda familiar. Existe a questão da renda da pessoa. O programa Recomeçar diz, a renda por pessoa, ela tem que receber até meio salário mínimo. Ou a renda da família inteira, até 3 salários mínimos. Então, assim, tem gente que mora sozinho, mas recebe um salário mínimo. Não vai ter direito. Porque a lei diz que até meio salário. Eu tenho uma família, minha família trabalha eu, minha esposa, meu filho, e ultrapassou os R$3.000. Mas possivelmente não vai ter direito também. Então, esse benefício do programa Recomeçar é para atender pessoas carentes, pessoas pobres, que perderam tudo numa catástrofe natural, no caso Barra do Piraí, que é o caso da enchente. Bom, eu da parte do Barrense Ajuda Barrense, quero agradecer aqui por estar com você, esclarecendo principalmente o problema do comércio, né? De muito achar que você que foi que criou a lei, e deixar bem claro que você não tem mais nada a ver com isso, que foi revogada pelo seu Kleber de sindicato, né? Depois você me passa lei para me publicar na página. Vou passar para o portal Fala BP e para o Barrense Ajuda Barrense. Para o portal, para todo mundo, para a gente publicar na página, para poder esclarecer isso na cabeça do Barrense. Com certeza. E obrigado por me receber na sua casa. Gostei muito de estar aqui com você, com a Cátia, com o Pedro. E eu acho que é a primeira vez, é histórico, né, Pedro? A gente está lançando 2 páginas juntamente conectadas aqui. 3 perfil do Cristiano. Já tem o perfil. O perfil do... o perfil do É o Cristiano. 3 em 1. É o 3 em 1. Obrigado, Pedro, por estar aí nos ajudando. Muito obrigado. Você faz um excelente trabalho lá no Fala BP. Sou sua fã. E eu estou aqui só para agradecer, Cristiano. Principalmente essa parte do comércio. Ainda faltou falar sobre a água, né? Agora fica mais próximo. Vai ser motivo para fazer outra live. Vai ter motivo para fazer, porque assunto, problema nessa cidade não falta. Então vamos ter mais assuntos aí para fazer uma próxima live. Brasil inteiro, né? Mas Barra do Piraí aqui tá crítico. Concentrado, porque a gente está aqui também, a gente vê muito. E outra, o histórico, né? A gente tem um histórico, então baseado nesse histórico tem muito problema hoje. Pedro, posso fazer uma perguntinha para você? Opa! Vamos lá.
Qual foi o sentimento que você teve de ser umas pessoas que inaugurou a praia de Barra do Piraí? Pois é, rapaz. Olha, primeiro, assim, eu achei muito perigoso. Quando você olha a cidade por baixo e você tem noção dali do que está acontecendo ali por baixo, porque a gente anda ali por cima, não vê nada que está acontecendo na beira do rio, embaixo das pontes, tudo aquilo de boca de esgoto caindo dentro do rio, que as pessoas pescam e comem os peixes, né? A água que a gente bebe vem desse rio, então a gente olha uma situação dessa. Outro dia mandaram um vídeo pra gente, toda a gordura descendo Paraíba abaixo, e o rio é uma coisa assim, essencial pra gente. Eu acho que a gente deveria cuidar muito melhor. Agora a questão da praia, realmente é aquilo, né? Já veio muita com terra, né, com lama, lá de cima de Leeds, Rio Claro. Porém, se o rio tivesse dragado, eu acredito que a gente não ia interromper, porque assim, aquilo ali são, pelo menos assim, visível, 2 metros de areia ali, que não tem mais que isso de profundidade, né? Mas 2 metros de areia, uma distância assim de, sei lá, quase 50 metros quadrados cúbicos de areia. Você imagina areia, entulho de obra, né? Porque a gente olha de cima, a gente vê areia branquinha. Mas quando você desce lá, você vê que aquilo é entulho. Pedaço de tijolo quebrado, piso, caco, vidro, garrafa, pedaço do trailer que caiu lá também, né? Você vê tudo ali. E é isso. Eu quero até, Pedro, aproveitar e dar os parabéns a você, ao Califa, Foi ideia do BP Memes. ao Hudson Gutera, por ter feito essa manifestação pacífica, né? Inclusive os outros artistas, né, que fizeram uma Josemar, Ruano. Quero dar os parabéns porque a questão ambiental é uma questão que me provoca muito, sabe? E ali nós temos um impacto ambiental muito importante naquele trecho ali. Porque é o que você falou, desceu tudo no Rio Piraí, causando varreu tudo, né? Entulho, obra, terra, areia, e armazenou naquele local, causando um impacto muito grande no Rio Federal, o Rio Paraíba do Sul. E as pessoas estão esquecendo da importância que o Rio Paraíba do Sul tem na vida de centenas de municípios que são abastecidos por ele. Então essa manifestação pacífica foi perfeita para se provocar um sentimento na população de como é importante não só cuidar do Rio Piraí, porém, tão mais importante é cuidar do Rio Paraíba do Sul. Ali nós perdemos um trecho de mais de 10 metros de passagem de rio. Ele provocou um impacto ali tão importante Emendou a ilha, né? que estrangulou o rio. Vai chegar na época das chuvas, que acontece daqui a 6 meses, vai criar um problema maior futuro, porque o rio não vai ter passagem, vai passar por cima e vai passar por cima de tudo, né? A dragagem faz exatamente isso, né? Deixa o fundo do rio em V, para que possa vir essa terra e ele passar. aumenta a calha. Exatamente. A calha do rio natural é em V. Em V. Com o desgaste do tempo, ele foi se tornando horizontal, né? Devido a vários fatores. A Vossoroca, quando chove, desce terra dos morros. Inclusive tem uma denúncia aí que a gente tem que apurar, que é uma possível situação bastante complicada de entulhos de terra sendo jogado na beira do Rio Piraí, ali perto do Senac, né? Sim. Tem que ser apurado essa questão, é um crime ambiental. Se é feito pela prefeitura ou por algum particular, isso tem que ser investigado. Isso só piora a questão dos nossos rios, né? Então, assim, é um tema que me provoca muito. Nós vamos batalhar para o Rio Piraí ser dragado, mas o Rio Paraíba do Sul precisa de um olhar muito importante nessa questão. Eu queria falar, né? Eu entrei nesse assunto para falar, porque muita gente está se preparando para o verão, ficar ali, coisa e tal. Mas eu queria avisar o pessoal que na parte do verão chove-se muito. E é um grande perigo as pessoas ficarem ali. Né? Porque, como você falou, só não tem o rio, só não tem areia. Existe
uma outra parte do entulho, vidro, que pode machucar alguém. Ferro, coisas, É né? muito importante tocar nesse assunto. E outra coisa, esperamos que futuramente haja mais políticas públicas para implantação de tratamento de esgoto, Sem né? dúvida. Porque isso tudo é um problema caótico para abastecimento de água, né? Ô, Kátia, foi bom você tocar nesse assunto. Barra do Piraí não se faz um deputado federal há mais de 50 anos. Olha a pergunta E, dele. e por se tratar de um rio federal, eu acho que está mais do que na hora dos nossos representantes lá em Brasília, sejam os atuais ou os futuros, eles possam trabalhar pela questão do saneamento básico, pela questão da limpeza dos nossos rios, cuidar dos nossos rios, principalmente do Rio Paraíba do Sul. Acho que está na hora de a gente abraçar isso. Existem países que é aproveitado esse esgoto, né, para até gerar energia elétrica, né? Por que não o Brasil não começa, né, a trabalhar urgente, isso, né? Urgente, né? Até porque Então, futuramente a água, né, é um bem que a gente não pode deixar esgotar. Nossa, porque, né, é essencial para a vida. Eu achei muito legal a pergunta do Everaldo Moreira, que lembrando que o outro lado tem a ETA do Matadouro, que pode ter um problema em captação de água devido a esse nível baixo do Rio Paraíba. Praia. Né? Ele põe entre parênteses praia. Ele pode prejudicar tudo. A bomba, ao invés de puxar água, puxa areia, né? Então, isso pode prejudicar a captação de água e o abastecimento da população. Com certeza, volto a dizer, um impacto ambiental importante que pode trazer alguns prejuízos futuros. Bom, a parte aqui do Barrense Ajuda Barrense, meu muito obrigado. Para encerrar as minhas perguntas. Eu também agradeço ao Cristiano pelo convite, a Márcia por estar aqui presente também, representando o Barrense. E eu espero que tenha mais, porque assunto não vai faltar, porque essa cidade tem muito problema e não vai faltar. E a gente vai ter que falar da rodoviária. Tem muita coisa para poder falar. Se quiser já marcar um para amanhã, estamos juntos. A gente está aceitando sugestão aí também de pautas aí que o pessoal quiser colocar aí nas páginas, né, Márcia? Né? Bem, eu posso fazer as considerações finais. Lógico. Né? Então, assim, eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade. É muito importante a gente poder conversar com as pessoas, né? Eu acho que aqui a gente está representando cada cidadão barrense que tem as suas demandas, tem as suas deficiências, seus problemas, e a gente, por já ter feito política pública diretamente, a gente sabe essas deficiências. A gente vive na rua, a gente vai nos bairros, a gente visita os distritos, e a gente sabe a deficiência que cada cidadão barrense atravessa. Então eu quero agradecer muito essa oportunidade, agradecer a Márcia do Barrense Ajuda Barrense, agradecer ao Pedro e à Kátia do portal Fala BP por ter me dado a voz, e eu volto a dizer que eu estarei sempre à disposição para tratar de todos os assuntos. Eu não tenho medo de falar de nenhum assunto, não tenho receio, não tenho rabo preso com ninguém, eu falo com transparência, eu falo com verdade. Se vai doer alguém, para mim, se for doer falando a verdade, eu prefiro que doa. Porque, assim, como que eu gosto de ouvir o que falam de mim, eu também falo aquilo que eu penso, mas sem criar situações de constrangedoras para a pessoa, sem ofender, sempre falar diretamente a verdade. Então, assim, eu quero agradecer muito essa oportunidade. Essa oportunidade de falar sobre a questão do comércio foi fundamental. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Na época foi dada a oportunidade do município crescer, e agora o que vale é uma outra lei de um outro vereador que mantém o horário do comércio funcionando do jeito que está. Não tenho mais nada a ver com isso. Então, foi bom esclarecer isso. E qualquer dúvida que tiver, eu estarei sempre à disposição. E muito mais importante foi receber não só vocês aqui na minha casa, mas todo o barrense que está assistindo a nossa live agora. Muito obrigado, minha gratidão. Pode ter certeza que eu sou daqui, eu estou aqui, e desde o momento que o meu mandato acabou, eu não deixei de me direcionar à população, de me manifestar, de criticar, de parabenizar
as ações que aconteçam. Porque eu não fujo, eu não me omito de nada. Porque nós temos um papel, principalmente como cidadão, de exercer a cidadania. Pode sempre contar comigo para o que deve é. Terminando o assunto, outro dia na página, falaram assim, mas o que ele fez por Barra do Piraí? Ele nem andou nos bairros. Nossa, Aí eu falei assim, você nunca viu um Fiatzinho branco parado no seu bairro, olhando o que estava acontecendo? O que aconteceu com aquele Fiat branco? eu tive que vender. Eu tive que vender para pagar as coisas aí. Mas então, gente, o Fiat branco trabalhou e vocês não viram. Não teve uma rua que eu não visitei. Todas as ruas eu visitei. Isso aí Pode ser que a pessoa que fala isso não estivesse no mesmo horário que eu. Não é possível. Eu não posso estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Não tem, é impossível. A lei da vida e da física é cruel. Eu não posso estar na Vargem Grande ao mesmo tempo na Califórnia. Não tem como. Mas não tem uma rua dessa cidade que eu não tenha passado. A prefeitura tem mais de 3.700 funcionários e a gente... Não consegue dar conta, imagina uma pessoa só. A gente só. sabe que não estão no mesmo lugar. Mas aí que eu quero entrar, o Cristiano com aquele Fiatzinho branco e conseguiu visitar todas as ruas. E mesmo assim o pessoal não conseguiu ver. Então eu quero deixar claro aqui que ele visitou, infelizmente o senhor e a senhora não estavam em casa para poder ver. É isso mesmo. Mas nem para todos tem, né, a boa vontade dele. Mas é isso aí, gente. Não tem jeito. Agora que no bate-papo aqui, as pessoas vão sempre criticar, é normal. As pessoas criticam o pai, a mãe, o filho e o tio. Imagina não criticar uma pessoa que nem conhece. Então é normal. Para isso não interfere nada na consciência tranquila que eu tenho de ter trabalhado pela minha cidade. Ok, Pedro? É isso? Ok, bom, Boa então a noite a gente todos. agradece também a vocês pelo convite, por essa reunião e essa iniciativa aí, a primeira vez, inclusive para mim também, a gente costuma fazer multi-stream em várias redes sociais diferentes, né? Mas 3 stream em uma mesma rede social, em perfis diferentes, em páginas Você está diferentes. de parabéns, viu? Foi a primeira parabéns. vez. Está de parabéns. Queria agradecer também a vocês por isso. Obrigada à audiência e do Muito obrigado. Barrense também e das circunvizinhanças. Muito obrigado. E na Obrigada, próxima a gente boa vai noite. falar da rodoviária, Vamos. vamos Da falar água. da ETA mãe, ETA pai, ETA filho, a gente tem. Vamos falar. Já estamos nessa. E né? outras pautas que foram sugeridas Foram também, sugeridas né? aí em qualquer página. Então no é Fala isso. BP, no Barrense. Então é isso. Boa noite a todos vocês e até a próxima. Até a próxima, gente. Até a próxima, gente.